Servos de Deus a trombeta tocarem, breve Jesus voltará.
Olá, muito boa noite para você, muito bom ter você conosco mais uma vez, mais uma quarta-feira, para juntos nós estarmos compartilhando, estudando a Palavra de Deus. Se você ainda não segue as redes sociais, lembro você, Adventistas Parque Amazônia, quer seja no YouTube, Facebook ou Instagram, você tem a oportunidade de seguir ali e compartilhar também com seus amigos, com as pessoas à sua volta, o conteúdo postado ali, assim como esta mensagem dessa noite também. Quero lembrar você que nessas últimas quartas-feiras deste mês, nós temos estudado sobre os sinais do reino dos céus e como isso influencia a nossa vida hoje também. Afinal de contas, todos nós queremos não somente aprender, mas desenvolvermos estas características do reino dos céus. E Jesus, quando esteve neste mundo, ele quis nos ensinar muitas lições. E talvez uma das principais seja justamente as características que eu e você precisamos possuir. Se você esteve conosco nas últimas 2 semanas, vai se lembrar muito bem dos milagres, os sinais que nós estudamos de Jesus, quando ele transformou a água em vinho lá nas bodas de Caná, assim como também quando ele curou, o filho do oficial do rei. Foram 2 circunstâncias ali que Jesus expressa justamente a sua característica, o seu caráter, através destas atitudes também. E para nós iniciarmos o estudo desta noite, para nós iniciarmos a nossa reflexão, quero convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia neste momento no Evangelho de João. O Evangelho de João é conhecido justamente por ser um evangelho diferente dos outros 3. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles são construídos a partir de uma perspectiva um pouco semelhante, o Evangelho de João, ele é construído com uma ótica totalmente diferente. E por isso é muito importante nós estudarmos estas histórias, estes relatos, a partir desta perspectiva, de uma perspectiva diferente, para que nós tenhamos uma visão mais ampla dessa situação, para que isso traga um real significado para a gente também nos dias de hoje. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Mas antes de lermos, quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos neste momento, para juntos nós levantarmos uma prece ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite de estudos que nós temos a oportunidade de aprendermos mais de Ti. Nós pedimos, Pai, por favor, que mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Teu Espírito esteja agindo no nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, compreender o que é o reino dos céus e como isso muda a nossa vida ainda hoje também. Esteja conosco, nos abençoe e cuide de nós. Pedimos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu texto bíblico, João capítulo 6, versículo 1 a 15, diz o seguinte: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 3. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Versículo 10. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada
que sobraram que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui existem muitos detalhes mencionados neste texto. Este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos, além da ressurreição, é claro. E isso mostra pra gente que ele tem uma importância, uma relevância bem maior do que aquela quando nós comparamos com os outros. O único que apresenta as razões de Jesus, por exemplo, para recolher as sobras, como nós lemos no texto, é o Evangelho de João. O único a mencionar o efeito do milagre sobre a multidão que queria proclamar o rei é o Evangelho de João. Talvez, se nós pudéssemos considerar aqui, seria o fome zero perfeito. Afinal de contas, o próprio Jesus, estaria realizando esse programa. Mas, como eu disse a você no início, o Evangelho de João, além destas, traz várias outras perspectivas únicas aqui, que nos faz ter uma noção maior a respeito desse milagre que Jesus realizou. E eu quero estudar com você nessa noite, respondendo talvez 3 perguntas que são essenciais aqui neste texto, quando nós lemos ele de uma maneira mais profunda. A primeira pergunta que eu quero destacar a você é: onde acontece este milagre? Na verdade, a ocasião em que ele acontece. Perceba, como é que acontece essa circunstância? As pessoas estão ali diante de Jesus, e quem é que toma a iniciativa de pensar que aquela multidão precisava se alimentar, que aquela multidão tinha a necessidade de se alimentar? Você percebeu no texto? Pois bem, o próprio Jesus é que toma essa iniciativa, é que toma essa atitude. E ele percebe então a multidão, e ao passar os olhos sobre as pessoas, ele percebe e sente essa necessidade. E aqui é a primeira coisa que nós precisamos entender: que Deus ele está atento às nossas necessidades. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que não. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que somente nós é que nos preocupamos com aquilo que vamos nos alimentar, com aquilo que vamos pagar as nossas contas, com aquilo que vai satisfazer as nossas necessidades. Entretanto, o que este relato quer nos ensinar, em primeiro lugar, é de que Jesus ele está atento às nossas necessidades. É muito importante você saber disso, porque isso lhe dá o conforto de que hoje, independentemente daquilo que você está passando, independentemente talvez das dívidas se acumulando, independentemente de todos os desafios que você está enfrentando, Deus conhece as suas necessidades, Ele está atento para elas. Elas não passam de maneira desapercebida diante dos olhos de Deus. Então confie nele e saiba que aquilo que você está passando, que a necessidade que você está atravessando, sentindo nesse momento, Deus está atento a todas elas. Mas não somente isso. Nós vemos aqui que existe um motivo pelo qual Jesus ele realiza esse milagre. Na verdade, ele faz a pergunta, ele já sabia o que iria fazer, mas ele pergunta para os discípulos: aonde iremos conseguir alimento, mantimento para todas estas pessoas? E é interessante porque sabe o que isso nos ensina muitas vezes? De que Deus ele permite que nós venhamos a passar por provações, ou às vezes até mesmo ele provoca algumas circunstâncias, porque ele está muito mais interessado na nossa salvação do que no nosso conforto. Os discípulos não sabiam aquilo que Jesus iria fazer. Somente Jesus sabia disso. Mas Jesus permite que essa situação aconteça, permite destacar-se a necessidade do povo, para que as pessoas estivessem atentas àquilo que somente Ele é capaz de proporcionar. Então, o que é que você tem vivido hoje? Você já tentou encarar a partir dessa perspectiva? De que talvez Deus está permitindo que isso venha acontecer na sua vida porque Ele quer te moldar, porque Ele quer transformar você, mas principalmente porque Ele quer que você esteja atento àquilo que Ele quer fazer por você. É importante você desenvolver essa mentalidade. Então Deus está atento às nossas necessidades e muitas vezes Ele permite que elas venham a acontecer para que nós possamos perceber aquilo que Deus é capaz de fazer. Mas além de uma pergunta que ele faz, onde nós iremos conseguir estas coisas? O motivo para testar a fé dos discípulos, nós encontramos aqui também uma garantia.
E qual é essa garantia? O texto bíblico diz de uma maneira bem clara, dizia isto para o experimentar. E olha o complemento do versículo 6, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E isso nos ensina uma outra importante lição para a nossa vida hoje também. Se Jesus sabia o que iria fazer, ele sabe o que vai fazer, ele não age por improviso na nossa vida. Todos nós sabemos que improviso muitas vezes acontecem quando nós somos pegos de surpresa. Mas nada que aconteça conosco é capaz de surpreender a Deus. E é por isso que nós precisamos entender que as provações que acontecem conosco, e Ele permite que isso venha acontecer, mas Ele permite todas estas coisas porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Será que você tem essa confiança plena em Deus? Será que você entende de fato que Ele sabe o que vai fazer na sua vida? Ou será que simplesmente você tem se deixado levar por estas circunstâncias e passado a acreditar talvez que Deus ele não sabe o que está fazendo na sua vida? Mas é interessante também que além disto que nós acabamos de destacar até aqui, nós podemos olhar a perspectiva da multidão. Por que as pessoas estavam buscando a Jesus naquele contexto? Você já se perguntou isso? O que levaram aquelas pessoas a ouvirem este sermão de Jesus e depois serem alimentadas por Jesus? Eu quero voltar com você lá no versículo 2. Leia novamente comigo. Capítulo 6, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Você consegue perceber aqui? As pessoas estavam buscando a Jesus pelos milagres que ele fazia. E por que isso é um problema? Porque quando eu deposito a minha fé na perspectiva de que Deus vai fazer um milagre, e eu torno a minha fé condicional a isso, quando o milagre não acontece, o que acontece com a minha fé? Ela desfalece. Ela não resiste a isso. Então aquelas pessoas estavam buscando a Jesus pela motivação errada, porque elas queriam ver ainda mais os milagres, porque elas queriam experimentar os milagres. Ou seja, elas buscavam a Jesus por um completo interesse. Você consegue perceber isso? E é por isso que naquela ocasião, Jesus ele não permitiu ser coroado rei. Quando você vai até o final do texto, a multidão que já buscava Jesus pela motivação errada, ou seja, pelos milagres de Jesus, mas aí vem um segundo aspecto também. Aquelas pessoas queriam coroar a Jesus como rei, porque eles pensaram o seguinte: poxa vida, se Jesus faz tudo o que faz sendo apenas um rabi, um mestre, imagina o que ele pode fazer sendo o rei de todos os judeus, tendo o poder humano nas suas mãos. Entende como muitas vezes nós buscamos a Deus com as motivações erradas? E aí quando Deus não atende essas expectativas que nós criamos, nós nos frustramos e colocamos a culpa em Deus, sendo que nós criamos uma ilusão de que Deus viria para satisfazer A ou B dos meus desejos. Perceba, aquela multidão estava buscando a Jesus pela motivação errada. E por isso Jesus não se permitiu ser coroado rei, porque não era essa a motivação que movia ele. Não são os milagres que vão purificar o nosso coração. Não é aquilo que Jesus é capaz de fazer. Porque se você parar para analisar ou levasse por essa perspectiva, a mesma multidão ou parte da mesma multidão que presenciou este milagre da multiplicação de pães e peixes, menos de um ano depois estava gritando: crucifica-o. Você consegue perceber como depositar a sua fé na esperança de um milagre é equivocado? Porque é algo passageiro, não é algo que permanece. Quantas pessoas hoje buscam a Deus, e talvez esta seja a tua realidade, quantas pessoas buscam a Deus por causa dos milagres que Ele faz? Você tem buscado a Ele por isso? Por os milagres que Ele é capaz de fazer? Me desculpe, você está buscando a Deus pela motivação errada. Não busque os milagres de Deus, afinal isso é consequência. Porque se Deus fizer, amém por isso. Mas se Deus não fizer o milagre que eu espero, amém por isso também. Mas quando eu deposito a minha fé na pessoa de Deus e não simplesmente naquilo que Ele é, que Ele faz, melhor dizendo, com certeza a minha fé, ela poderá permanecer sólida diante de todas estas coisas. Quando você olha, por exemplo, Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, um pouquinho tempo depois, você vê que um grande milagre aconteceu. Mas isso não impactou a multidão.
As pessoas ali naquela ocasião, se você ler o livro de Atos, no capítulo 2, muitas pessoas olharam para os discípulos diante do milagre presenciado e acharam que eles estavam bêbados. Mas por que as pessoas tiveram essa reação de proclamar Jesus rei nessa ocasião, como nós vimos aqui? Porque eles tinham uma visão errada sobre qual eram as suas necessidades. Eles achavam que eles precisavam de um Messias político. Eles achavam que eles precisavam de um rei que fosse diferente, que fosse melhor, que pudesse restaurar a glória de Israel. Será que eu e você hoje não temos a mesma perspectiva? Será que muitas vezes nós não estamos tendo uma visão equivocada de qual é a nossa necessidade de fato? Às vezes passamos uma vida inteira pedindo, clamando a Deus, e Deus muitas vezes não nos responde, porque somos nós que temos uma perspectiva errada sobre qual é a nossa necessidade de fato. Sabe qual é a minha necessidade? Sabe qual é a tua necessidade nessa noite? É a salvação através de Cristo Jesus. Por isso, que você entenda de fato que talvez muitas das frustrações que você atribui a Deus na sua vida é porque você tem tido uma perspectiva equivocada de qual é a tua necessidade de fato. Não se esqueça disso. Que você tenha uma visão correta daquilo que Deus está preparando e quer proporcionar para você, que é a salvação, não deste mundo simplesmente, mas a salvação do pecado, da maldade, do mal. E é isso que eu e você precisamos aceitar hoje também. Talvez você tenha se sentido desta forma, desanimado, triste, porque Deus não atende às suas expectativas. Mas talvez é preciso você entender que você precisa ter a perspectiva correta do que Deus quer oferecer a você. Não é um reino político, não é um reino humano, mas é o reino de Deus presente na minha e na sua vida também. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque a Tua palavra nos mostra, Pai, que o Senhor está atento às nossas necessidades, que o Senhor vê aquilo que acontece com a gente e as coisas não fogem dos Teus olhos. O Senhor também nos ensinou, Pai, de que além de estar atento às nossas necessidades, o Senhor não age por improviso na nossa vida. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo. E por isso, Pai, diante de todo o sofrimento, angústia e aflição que nós passamos, nós queremos depositar a nossa esperança e expectativa nas Tuas mãos, Pai, porque entendemos que o Senhor não está agindo por improviso e está fazendo o melhor por cada um de nós. Mas, Pai, sabemos também que muitas vezes temos uma compreensão equivocada daquilo que o Senhor veio fazer por nós. Nos ajude a compreendermos isso da maneira correta, para que entendamos de fato que o Senhor veio trazer o reino de Deus aqui, agora, para cada um de nós. Continue a cuidar da gente, Pai. Continue a nos abençoar, mas acima de tudo, continue a nos salvar. É o desejo do nosso coração, pois nós oramos no nome daquele que tudo pode e nos salva, Jesus Cristo. Amém. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar,